Olá, meus amigos, mais um vídeo aqui para o nosso canal. E antes de começar esse vídeo, eu gostaria de mandar aqui um grande abraço para o meu amigo Carlos Augusto, o ateu mais musculoso aqui do YouTube, do canal Combatendo Deus até o Fim. Gostaria de mandar um grande abraço para ele. Vou deixar o link do canal dele aqui na descrição. Quem puder se inscrever no canal do meu amigo Carlos Augusto, fico muito grato, tá? O vídeo de hoje, como vocês sabem, dificilmente eu consigo fazer um vídeo e postar na data que eu quero. Geralmente o assunto chega, o assunto fica em alta e dificilmente eu consigo fazer um vídeo para aproveitar essa alta, né? Aproveitar o hype aí do assunto. E o vídeo que eu gostaria de falar hoje é sobre os dias dos pais. Esse vídeo eu gostaria de ter feito e lançado domingo passado, né, que foi o dia mesmo dos pais, mas eu não consegui, estava ocupado aí nesses dias, mas tanto faz, o canal é meu, eu vou postar assim mesmo. Como vocês sabem, a religião, né, o cristianismo, eles tentam falar muito sobre a tradicional família cristã. O livro Bíblia, né, que é o livro considerado sagrado pelos religiosos, pelos cristãos, lá ele tem vários relatos de vários pais. Com base nisso, eu resolvi fazer um top 5, com alguns critérios pessoais que eu mesmo escolhi, e vai ser do menos pior até o pior. Para começar, vamos começar falando sobre Abraão, que é considerado o pai da fé. Agora, por que Abraão foi um péssimo pai? Abraão ele era considerado um homem justo, um homem íntegro, um homem honesto, um homem que tinha uma relação pessoal com Deus. E essa relação era tão próxima que ele chegava a conversar com o próprio Deus. Em ocasiões aí que eu não vou entrar muito em detalhes porque o vídeo não fique muito grande, mas teve ocasiões em que o próprio Deus defendia os interesses de Abraão. Então você vê que Abraão ele era um ser que era muito bem acolhido por Deus. Agora, Abraão era um bom pai? A história de Abraão conta que Abraão ele não podia ter filhos. Não ele, mas a sua esposa Sara. E por esse fato dela ser estéril, ele sugeriu, né, ela sugeriu a ele que tivesse relações com uma escrava. Essa escrava que ele conseguiu no Egito, por meio de uma malandragem lá, né, conseguiu sair de lá com alguns bens, com a ajuda de Deus, é bom deixar claro. E essa escrava era Agar. Através dessa relação do Abraão com a escrava, foi gerado um filho chamado de Ismael. Até o momento ali, Abraão, né, ele tratava o filho dele bem, né? Porém, a sacanagem veio foi quando o Deus Yahvé, ou Jeová, resolveu que Sara também ia ter um filho de Abraão. E após ela conceber esse filho, né, por meio de um milagre aí divino, e aí gerou Isaac. Nesse meio tempo, o Abraão, ele com um filho novo, né, um filho com a sua esposa atual, a sua esposa original, oficial, ele despreza o primogênito Ismael e abandona ele à própria sorte no deserto junto com uma escrava. E você pensa, esse cara ele é ruim. Sim, esse ato já é um ato de um pai ruim. Um pai que ele tem 2 filhos, mas ele escolheu um filho para amar mais, escolheu um filho para dar atenção, enquanto desprezou o outro. Mas isso não ficaria só nisso, né? É pior essa história. Porque o Deus bíblico, o Deus de amor do livro sagrado, pede que Abraão sacrifique o seu filho. E pior, eles dizem que é o único filho, né? Esquece da existência do primogênito. E Abraão, como nem questiona, leva seu filho para o holocausto, para sacrificar seu filho em nome de Deus. Então, Abraão ele merece estar aqui no lugar, nessa colocação, porque o que ele fez realmente não é de um pai bom, né? É um pai terrível. O
Próximo colocado aqui da nossa lista, eu resolvi trazer Noé. Acho que todos já conhecem a história de Noé, essa história fictícia, fantasiosa, que Deus escolheu um senhor, um ancião de 600 anos, para produzir um barco no qual ele ia salvar todas as espécies de animais de um dilúvio. Eu não vou entrar em detalhes também nessa história, também ela é uma história bem conhecida, mas a gente vai para o ponto, né? A gente vai diretamente ao ponto. Após a arca baixar, voltar à terra firme, né? Depois de quase um ano, Noé ele resolve plantar uma vinha. Então, após ele colher essa vinha, ele mesmo produz um vinho. E pelo que parece era um vinho de alta qualidade, né? Porque quando ele vai beber o vinho, ele se embebeda, ele passa do ponto. E o seu filho Cã flagra, né? Teve a visão, teve o desprazer de descobrir a nudez ali do seu pai. E aí chamou os outros irmãos, então, para também presenciar isso. E esse ato foi considerado por Noé algo terrível, algo sem perdão. Tanto é que Noé toma a atitude de amaldiçoar Canaã, que era o seu neto, filho de Cã. Na próxima posição da lista, eu resolvi colocar Ló. Ló era considerado um homem justo, um homem íntegro. Foi o único homem de Sodoma que era bom aos olhos de Deus, era um homem correto. E ele também era sobrinho de Abraão. Um belo dia, Deus resolve destruir a cidade aonde mora Ló, que seria Sodoma. E lá ele envia anjos para visitá-lo e orientá-lo o que ele deveria fazer. Nessa visita, Ló, como um bom anfitrião, recebe os dois anjos da melhor maneira possível. Mas só que ele não contava que os homens das cidades de Sodoma cercariam a sua casa e exigiam que os anjos fossem postos para fora, porque eles queriam conhecer os anjos. Mais uma vez aqui você vê o autor suavizando as histórias bíblicas. Esse contexto conhecer, como muitas pessoas já sabem, tem a conotação de relação sexual. Então os anjos da cidade de Sodoma queriam ter relações com os anjos. Mas Ló, como um bom homem, um homem íntegro, correto e justo, teve uma ideia muito boa. Ele sugeriu que colocasse as próprias filhas virgens para que os homens da cidade de Sodoma pudessem se aproveitar das suas próprias filhas. Isso é um pai bom, é um pai que a Bíblia exalta, que era um homem íntegro e correto. Mas a história não acaba aí. Após fugirem da cidade, com medo ali da destruição da cidade, já que uma vez os anjos orientaram a fugir, nesse período Ló perde a esposa, quando ela é transformada em uma estátua de sal por olhar para trás. A punição dela foi muito cruel, ela olhou para trás e não teve perdão, enquanto Ló ofereceu as filhas para serem violentadas por dezenas de homens e não acontece nada. A história ainda piora. Em algum determinado momento eles fogem para uma cidade, o pai e as duas filhas, e por meio de embriaguez, né, novamente Ló, aqui como Noé, se embebedam com vinho. O mais estranho é que da onde eles conseguiram vinho em uma caverna, ninguém sabe, mas que no final da história Ló tem relações com as duas filhas e engravida ali as suas filhas, tendo netos, filhos, e ninguém sabe nem explicar como é que vai ser aquilo. Então essa é mais uma história aqui de um grande pai bíblico, um pai que é exaltado como um homem íntegro, um homem justo. Para essa posição, eu coloco aqui Jefté. Jefté, que foi um juiz aqui de Israel, na época em que não havia reis em Israel, escolhiam homens para ser juiz, para decidir, para tomar decisões ali em nome do povo.
E o nome da vez foi Jefté. Jefté, ele era filho de uma concubina e era um filho bastardo. E em um determinado momento sobrou para ele defender Israel. Jefté, como um bom safado, né? um cara que não tinha escrúpulos, com medo da derrota, né? Porque já que ele enfrentava ali os inimigos de Israel, os filisteus, os amonitas, ele resolve fazer um pacto com Deus. E o pior, Deus aceita. Deus é onisciente, ele já sabia que tudo que ia acontecer com antecedência, mas Deus aceita esse pacto. Jefté, ali no meio da batalha, ele resolve fazer um pacto com Deus e dizendo que se ele saísse vitorioso dessas guerras, dessas batalhas, aquilo que voltando para casa vitorioso, encontrasse ele ali, aquilo seria dado como holocausto. Ele sacrificaria quem encontrasse com ele pela primeira vez, voltando da guerra, e daria em nome de Deus. Agora, o que o Jefté não sabia é que, voltando para casa, quem esperava ele ali com toda ansiedade era sua única filha. E quando ele percebe o que aconteceu, ele rasga suas roupas, ele fica totalmente sem chão, mas ele não desiste do pacto que ele fez com Deus. Ele conta a história para sua filha e ela entende e ainda sugere, né? Deixa eu passar meus 2 meses de virgindade, chorando minha virgindade. E é isso que acontece. E após 2 meses ali, chorando a virgindade, Jefté cumpre nela o pacto, né? A promessa que ele fez para Deus. Então aqui você já vê que Jefté é um pai terrível, um pai cruel que está descrito na Bíblia. E pessoas enaltecem, pessoas exaltam esse tipo de personagens, né? Dizem, né, que são personagens que servem para você seguir o exemplo, os personagens exemplares. Só que quando você vê os atos cometidos por esses personagens, você vê que não faz o menor sentido, né? Você ser um pai bom, mas ao mesmo tempo sacrificar a própria filha em nome de uma divindade? Na primeira posição, não poderia ser diferente. Eu deveria escolher um pai que fosse o pior de todos. Um pai terrível, cruel, sanguinário, sádico e ditador. E se você for ler a Bíblia, se você conhece um pouco da Bíblia, esse personagem é o personagem Deus, é o personagem Javé, Jeová. Ele é o pior pai de todos. Ele é o pior pai fictício dessa história, desse livro de contos de fadas que é a Bíblia. O livro que é adorado como sagrado já começa com o extermínio da humanidade. Deus, muito bondoso, Deus onibenevolente, ele já mata toda a humanidade afogada nos primeiros livros, nos primeiros capítulos ali do livro sagrado. Ele resolve que a humanidade era ruim a seus olhos, que não era boa, e ele manda um castigo, um dilúvio. As águas iriam cair dos céus, e iriam subir das terras, e iriam afogar e matar toda a humanidade. Quando ele assume esse tipo de ato, em nenhum momento ele se preocupou com pessoas inocentes, ele não se preocupou com crianças de colo, com jovens, com adultos, com idosos. E aqui você vê que se Deus ele é um pai e ele criou todo mundo, ele é um péssimo pai. É um pai que mata as suas criações afogadas, com uma mínima justificativa que o homem era mau. Então você percebe que se houver realmente um Deus e ele for pai, ele é um pai terrível. E sem falar que ele mesmo inventou uma ideia de mandar o seu próprio filho, que também é ele, se sacrificar. Deus ele cria todas as regras, mas para ele perdoar as pessoas, ele teve que fazer algo tão terrível como sacrificar o próprio filho, mandar o filho vir à terra,
morrer para que ele possa perdoar a humanidade. Então, se tiver realmente um Deus, e for o Deus Javé, o Deus Jeová, com certeza ele é o ser mais maligno e mais terrível que possa existir. Como que uma divindade, como o Deus Javé ou Jeová, como você preferir, pode tomar esse tipo de atitude? E ainda tem pessoas que dizem que Deus é pai. Agora, quem é que quer um pai desse? Se você tem um pai desse, você não precisa de inimigo, né, pessoal? Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, uma lista aqui com 5 pais bíblicos que era melhor não ter nenhum deles, né? Era melhor ser órfão do que ter esse tipo de pai. Deixa o comentário de vocês aí embaixo com a opinião, deixa o like, compartilha, se inscreve, né, se você não for inscrito aqui no canal. E é isso aí, galera. Um abraço a todos.